Serra da Canastra. Você já ouviu alguma coisa sobre esse lugar? Sabe onde fica? Quais as coisas estranhas, misteriosas e macabras que acontecem por lá? Coisas realmente incríveis, nunca reveladas, acontecem por lá. A gente vai falar tudo isso agora pra você, aqui no canal Conectados S.A. Mais mistério, Serra da Canastra, agora pra você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você aqui durante um tempo para trazer informação, entretenimento, curiosidade, suspense e mistério. E hoje sobre um tema que seria um dos lugares talvez mais enigmáticos aqui do Brasil e quem sabe até do planeta, não se sabe, mas é um local de extremo mistério que tem aqui que a gente fala que é a Serra da Canastra, né, Sader? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Deus? Tudo tranquilo? Passou bem a semana? Otimamente bem. Bom, que bom. Como vocês estão, nossos amigos, nossos inscritos, nossos telespectadores? Um grande abraço para vocês. Aqui é Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora aí, trazendo para você muita informação, mistério e curiosidade. Hoje aqui para você. Tema Serra da Canastra. Um dos lugares mais incríveis e ao mesmo tempo mais enigmáticos, sombrio e macabros que existem no Brasil. Exatamente. Mas antes de continuar, só queria pedir para você, curta, comente e compartilhe nosso vídeo para você mostrar para a plataforma que ele tem relevância e a plataforma mostra para mais pessoas. Também dá uma olhadinha no nosso clube de membros lá, que também tem algumas coisas exclusivas lá e você pode apoiar o canal diretamente por lá. É menos que um cafezinho na padaria, né, Sander? Exatamente. Curta, comente, compartilhe, envie nos grupos do WhatsApp para os seus amigos, Instagram, onde for, onde quer que você queira mandar. Compartilhe nosso vídeo e não esqueça de ripar em nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso vídeo de hoje, tá ok? Serra da Canastra. A serra é um dos lugares mais fascinantes e simbólicos do Brasil. Mistura natureza bruta, história, cultura e muito, mas muito mistério mesmo ali. Exatamente, um local, né, extremamente misterioso lá, que seria a Serra da Canastra, né, Sander? Exatamente. A Serra da Canastra está no sudoeste de Minas Gerais, abrangendo municípios como São Roque de Minas, Sacramento, Delfinópolis e Capitólio, região próxima. Ela faz parte do Parque Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972. Exatamente essa, né? A nascente do rio São Francisco, aqui, né, na Serra da Canastra, nasce o Velho Chico, um dos maiores, importantes, né, rios aí do Brasil. A nascente fica a 1.200 metros de altitude. O rio percorre mais de 2.800 quilômetros, cruzando vários estados. Quase 3.000 quilômetros, hein? O rio vai percorrendo grande, aí. né? Para muitos povos, o rio tem valor espiritual. O Rio São Francisco, ou o famoso Rio Chico, né? É famoso no Brasil inteiro, cara. Tem até músicas, né, que fizeram aí pro famoso Rio São Francisco, ou o Velho Chico, né, que chamam, né? É um rio que corta vários e vários estados aí e tem a nascente aí justamente na Serra da Canastra. E para muitos povos, ele tem assim um simbolismo, um valor muito espiritual mesmo. É, exatamente, né? A canastra é um espetáculo natural, né? Criado ali, simbolismo, todo aquele mistério, toda a fascinante, assim, a vista, aonde é enxergado até as constelações, maiores constelações ali do céu, realmente é esse local, né? Assim, ele tem um lugar muito aberto, muito abrangente ali, que dá para enxergar muita coisa dali. Exato. Diz que tem um dos céus mais estrelados do Brasil, né? Exatamente. E também é cercado, né, do bioma,
O bioma ali é cerrado, né? Um dos mais ricos e ameaçados do mundo. Paisagens, tem chapadões gigantes, cânions profundos, campos rupestres, cachoeiras enormes. Cachoeira famosa, Cascadanta, 186 metros, uma das maiores do Brasil. Cachoeira do Fundão e Cachoeira do Rolador também. Exato. Os animais ali que mais habitam ali o lobo-guará, símbolo do parque, tamanduá-bandeira, o veado campeiro, onça parda, tatu, canastra, gigante e raríssimo. Esse tatu canastra, dizem que ele, em alguns outros lugares do Brasil, onde ele existe, diz que é o tatu que come defunto, ele é conhecido, sabia? Né? Disse que, né? Diz que tem cemitérios ali que são enterradas as pessoas já na terra. Aqui em Ponta Grossa tem também esses. Normalmente cemitérios municipais, né? E aí esse tatu canastro, por ser o maior que tem, ele vai cavocando ali e se alimentando de carne ali, de defunto. Não sabemos. É uma lenda que existe. Pelo menos a gente já ouviu aqui no sul do Brasil, essa lenda. Não sei se aí também existe essa lenda, né? Imagina o bicho, ele vai fazendo buraco em volta do túmulo, né? E acaba se alimentando de carne humana, né? Mas pro bicho também ele nem sabe se que tipo de carne que é. Aquele para ele é um alimento para ele, né? Exatamente. Mas muitas coisas acontecem na Serra da Canastra. Coisas realmente incríveis, estranhas, coisas que a gente nem imaginava que acontece lá. É um parque gigantesco, parque nacional ali da Serra da Canastra, né? Criado em 1972 e muita coisa estranha realmente acontece por ali. E a gente vai contar tudo isso para você hoje aqui no canal Conectados SA. Curta, comente, compartilhe, ripe o nosso vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas sempre, tá ok? Exatamente. E aos novos inscritos que estão chegando no canal, entrem, sempre fiquem à vontade, pode maratonar o canal, tá ok, né, senhor? Exatamente. Mistérios, lendas, histórias estranhas acontecem na Serra da Canastra. Lendas locais. Luzes estranhas dos campos à noite. Sons inexplicáveis vindos das serras ou chapadões também. Histórias de viajantes que se perdem e reaparecem longe e nem sequer sabe como apareceram em outro lugar. Imagina só, cara, se perde, diz que é bem comum isso lá, cara, você se perde em um local e quando você vai se dar conta, você está em outro local, né? Então, coisas estranhas realmente. OVNIs, relatos frequentes de objetos luminosos no céu. Objetos voadores não identificados. Região considerada por ufólogos como rota energética. Lembra muito a história da Serra do Roncador. Exatamente, Também, né? Então é muito assim... Tem uma energia muito grande aquele local. Para alguns a energia é uma energia boa e para outras pessoas ainda mais sensíveis com relação a assim, energias e tal, dependendo do lugar que está, sente energia muito pesada no local. Exato, Então, né? vai saber, né? E não é assim, tipo, uma energia que você. É algo meio que inexplicável ali, cara. Você sente algo passando ali por você e acaba sentindo algo assim que você não consegue explicar, né? Exatamente. Muitos acreditam que a serra é um ponto energético, comparada por místicos a Machu Picchu e Chapada dos Veadeiros. Então, assim, muitos acreditam que a Serra é um ponto energético, que existiriam portais de energia aí nesse local. Dizem, tem uma lenda lá que conta ali, que uma cachoeira gigante lá que tem, se não me engano, essa da maior aí com 186 metros, foi visto luzes montando como se fosse um triângulo Ô, louco, imagina nesse só. local. Os dois pontos, onde inicia a cachoeira lá em cima, ou seja, 2 pontos aqui, e uma outra luz foi vista em cima, formando aí um triângulo ali, à noite. Pessoas que estavam passeando pelo local. Ô, E louco, ó. aí, lembra o quê? Lembra um triângulo, ou
ou seja, um portal ali naquele momento. E diz que ficou apenas alguns segundos, não chegou nem a dar um minuto, e as luzes desapareceram. Pode ser um pequeno portal para algum lugar? Pode. Pode, de repente, né? Um OVNI, pode ser um OVNI. Há históricos de OVNIs triangulares, né? Que às vezes as pessoas avistam esse objeto, né? Pode ser que seja, pode ser também, né? Pode ser um portal, pode. Pode ser algo militar também, pode ser. Mas como já é um local que tem muito mistério ali, né? A gente já fica com essa dúvida. O que é e da onde que está vindo essa coisa, assim, vamos falar isso, né? Exatamente. Tem uma lenda também muito interessante. Dizem que até lobisomem. Exatamente, lá né? na Serra da Canastra. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui para vocês. Famoso a lenda lobisomem, que né? existe lá, né? É. Mas falando um pouco aí sobre essa parte aí de coisas estranhas realmente que tem lá. Dizem que lá é uma lenda, teria até um lugar onde seria a zona do silêncio. Imagina só. Como seria essa zona do silêncio? Seria uma área com mais ou menos 300 metros de diâmetro, uma área circular que existe lá a 12 quilômetros da entrada do parque e que ali o som não sai. Dizem que as pessoas chegam ali, tentam gritar, tentam falar alguma coisa, mas ninguém escuta, ninguém ouve. Se eu tiver, por exemplo, com o Ari lá, a gente querer conversar entre nós, o som não vai sair. Ou o Ari tentar gritar alguma coisa, eu tentar gritar, ou diz que não sai nada dali. É como se abafasse. Abafasse. Se fosse Ali, abafado o som ali a hora que você for gritar ou falar algo um pouco mais alto, né? Isso, exatamente. E seria um lugar onde nem os próprios animais entrariam ali. Ou seja, essa área de circunferência de 300 metros ficaria realmente sem ninguém passar por ali. Abafaria o som de tudo. Nem os animais adentrariam, né, segundo a lenda, esse local. Muito estranho mesmo. E dizem que o único som que é ouvido ali, se uma pessoa tentar conversar, alguma coisa não vai ser ouvido. O único som que sai dali seria um barulho que sai do solo na frequência de 5 Hz. Imagina, olha só. Muito interessante mesmo. Muito, 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 né? É, eu queria estar lá para ver o que é isso, né? Que deve ser estranho, né? Você tentar gritar algo ou falar algo numa altura e aquele som ser abafado pela própria natureza. Exatamente. É muito estranho, né? Som ser abafado, você não conseguir ouvir nada ali e tal. É muito estranho. São lendas que existem. Tantas e tantas lendas aí na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Exato. Então é muito assim. E tem até a história do lobisomem. Daqui a pouco tu vai contar lá a história de lobisomens de lobisomem. Não são lobisomens. Um lobisomem que foi visto. É sempre visto lá de vez em quando tem lua cheia. Lá na Serra da Canastra. Estranho, né? A gente já fez vídeo aqui sobre, igual o Sander lembrou agora da Serra, agora há pouco, né? Da Serra do Roncador, né? A Serra do Roncador tem um local lá que tem um barulho lá que é simplesmente sinistro, né? E na Serra da Canastra tem esse local onde você não consegue fazer barulho. Ou seja, existem lugares que ainda não conseguem explicar certas coisas que acontecem ali no local, né, Sander? Exatamente. Também tem muitos casos lá de pessoas que se perderam. Sim, há casos reais de pessoas que se perderam. O terreno é traiçoeiro, neblina repentina, campos parecidos, poucas trilhas. A maioria foi encontrada, mas há histórias cercadas de mistérios. Por isso, nunca explorar o lugar sem guia. Sozinho, nem pensar, né, Sander? Pessoas realmente que iniciaram sua trilha, seu passeio ali e foram encontradas quilômetros de distância.
e nem sabem como chegaram lá. Algumas pessoas relatam que é como se o tempo mudasse, né? E quando elas se dão conta, já não estão mais naquele local, estão em outro, né? Interessante mesmo, né, cara? É. O turismo hoje lá, né, são trilhas, cachoeiras, mirantes, observação de animais, turismo de gastronômico, lá tem o famoso queijo, lá, ecoturismo e aventura. Algumas áreas exigem autorização da ICMBio, então interessante mesmo. Canastra, porque Serra da Canastra vem do formato da serra parecida com um baú. Olha só. Interessante. O parque é o maior que a cidade de São Paulo. O silêncio da serra é tão intenso que assusta visitantes. Imagina só. Então, ou seja, apareceu ali. O silêncio assusta. Ou seja, há indícios desse local que a gente falou para vocês. Seria a zona do silêncio. E Canastra, porque o nome Serra da Canastra, porque, né, quando foi fundado ali o parque, era muito visto os dois tipos de animais, que seria o lobo-guará e também o tatu canastra, que era muito, muito raro ali, realmente. E aí foi acrescentado no nome do parque, né? Exatamente, Então, né? interessante mesmo. Então, assim, cara, são muitas histórias, muitas coisas estranhas realmente que acontecem por lá. A Serra da Canastra tem uma aura que muita gente descreve como linda de dia e perturbadora à noite. Esse perturbadora à noite, e até um pouquinho antes de escurecer, diz que você consegue perceber alguns vultos ao longe que não tem muita explicação lógica lá, né? Exatamente. Até vou ler novamente aqui. A Serra da Canastra tem uma aura que muita gente descreve como linda de dia e perturbadora à noite. Nem tudo ali é lenda. Algumas histórias nasceram de fatos reais. Outras vivem no limite entre o explicável e o macabro. Ô, louco. Estranho, né? Estranho. Pessoas que somem ou se perdem sem lógica alguma. Esse é um dos relatos mais recorrentes e assustadores. O que acontece? Pessoas relatam andar em linha reta e voltar ao mesmo lugar. Trilheiros experientes se perdem em áreas conhecidas. Bússolas e GPS falham em alguns pontos. Imagina só. Como que uma bússola ou um GPS vai falhar, cara? É difícil, hein? Uma bússola, ela vai apontar sempre para um mesmo local, até para o norte só, né? Falha. E falha, como que ela vai falhar ali? Deve ter alguma coisa, sei lá, relacionada à forma geológica dali, ou algo relacionado à própria estrutura do local, né? Que cria essas anomalias ali, vamos falar isso, né? É interessante. Tem histórias também de que pessoas, né, empresas foram tentar, bem antes do início do parque lá e tal, foram tentar fazer escavações ali, perfurações, não sabemos o motivo, alguma coisa assim, mas há esses relatos, que foram tentar fazer escavações por ali, perfurações, e de repente chegaram a determinada quantidade de metros, e não conseguiram mais, porque teria rochas muito duras por baixo, semelhante a rochas de ferro, qual não conseguiram perfurar. Imagina isso, né, cara? E aí remete muito aos barulhos que também acontecem lá. É ouvido não somente de dia, mas também à noite, barulhos, sons metálicos espalhados ali por toda a serra. Não se sabe muito bem o que tem por baixo da serra, né? Mas diz que é um material que não é muito conhecido, né? Que tem por baixo da serra. Então, E os barulhos também, diz que são alguns barulhos metálicos, outros extremamente agudos, outros parecidos com assovio. É muito estranho os barulhos que acontecem lá. E é de forma recorrente, ele não é... Diz, do nada, você ouve barulhos assim que são muito estranhos, né? é estranho mesmo, né, cara? Também tem aqui, ó, contando, né? Há casos em que a pessoa desaparece por horas ou dias e reaparece confusa depois, dizendo que o tempo
passou diferente. Ô, louco. Ou seja, na cabeça dela, aquele momento que ela se perdeu passou de uma forma estranha. Às vezes ela nem acha que se perdeu. Quando vai ver, passou horas ou dias. Muito estranho, né? Estranho mesmo. Uma das explicações, e vem os cientistas comentando, né? Campos muito semelhantes, aí acaba confundindo as pessoas, né? Por onde ela passa e tal. A neblina súbita, de repente, você está andando, de repente cai uma neblina em algum lugar. E aí acaba confundindo a mente da pessoa. A exaustão mais desorientação. Digamos, a pessoa está cansada, caminhando, e acaba vindo aí, ficando desorientada depois. E aí acaba se perdendo. Tem os relatos aí de possíveis momentos em que ela realmente não tem consciência do que aconteceu. Exato, né? Mas os moradores que moram por ali próximo dizem: a serra engole quem não a respeita. É uma frase pesada, né? Interessante. Eu acho que qualquer lugar, né, que você for andar e você não conhece esse local, eu acho que você tem que respeitar o local para você mesmo não acabar se dando mal. Que a gente sabe, né, que a natureza em alguns aspectos, em alguns locais, ela pode se tornar extremamente selvagem, né? Principalmente se você não conhecer o local, né? Então, não custa nada Exatamente. você ter alguns cuidados ali, né? As pessoas mais antigas, elas contam, né, que você vai entrar numa mata fechada, numa floresta, onde for, vai numa mata e alguma coisa, ou no mar, você teria que pedir permissão para entrar Exato, né? ali. Tantas lendas a gente contou aqui já de seriam protetores das florestas. Caipora, quem mais ali? A gente fez aí tantos. Fizemos sobre Saci, Saci, Curupira, né? Curupira, ou seja, seriam nas lendas das histórias protetores das florestas. E a mesma história. Se não a respeita, vai pagar, às vezes, algum preço. Né? E acontece isso aí. Então, os antigos, as pessoas mais antigas que contam que se você vai entrar no mar, ou entrar aí numa floresta, uma coisa, tem que pedir permissão para poder entrar e respeitar acima de tudo. Né? Exato. Isso do que o Sander falou de pedir permissão, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Se eu não sei, e aquilo me chama atenção, dou um jeito de perguntar para a pessoa ou para quem está falando, para que eu consiga entender aquilo que está acontecendo. Eu tive em uma praia, acho que foi em Laranjeiras, acho que foi lá em Balneário Camboriú. Eu estou tentando lembrar o nome da religião que o rapaz falou. Só que uma coisa muito interessante me chamou a atenção é a hora que ele foi entrar no mar. Ele fez alguns sinais. Eu sei que ele colocou a mão, acho que uma para o lado do outro, colocou na cabeça e tal, e fez algumas coisas e voltou. Eu achei estranho o comportamento dele. Depois que ele estava na calçada, a gente começamos a conversar ali, meio com uma conversa meio assim, do nada, né? E eu lembrei que era ele que tinha feito aqueles movimentos ali, né? E eu, por curiosidade, eu perguntei, né? Eu vi que você entrou na água ali, não sei, você deve ter alguma religião diferente, mas eu vi a hora que você foi entrar no mar, você fez alguns movimentos, né? E eu perguntei para que eram aqueles movimentos. Ele falou, não, estava só pedindo permissão para eu poder entrar na água, né? Mas não deu tempo da gente conversar muito, porque a minha esposa já estava saindo e a família dele também, e só conversamos ali mais uns 2 minutos e saímos fora. Mas eu não consigo lembrar a religião que ele falou. Então, tem algumas religiões que têm esse respeito, né, com o que é da natureza, e igual o Sander falou, né, pede permissão para poder não só entrar no mar, ou em floresta, ou qualquer lugar ali que não é do teu habitat natural, né, Sander? Exatamente. É diferente. Então você tem que pedir aí uma certa autorização para entrar, né? Independente da sua religião, né? Eu diria que você tem que ter um cuidado extremo como quando se trata de natureza. Você vai entrar numa mata e não conhece o local, é melhor você dar uma estudada e veja para você não se entrar em rascadas, né? Trilhas marcadas estranhas, guias e moradores já encontraram pegadas grandes demais para seres humanos. Rastros que começam
e simplesmente terminam do nada. Marcas em zigue-zague, como se fosse algo arrastado. Imagina. Alguns associam ao lobo-guará. Outros dizem que não batem com animal nenhum conhecido. Essas aqui, ó, que tem essa frase aqui, ó. Rastros que começam e simplesmente terminam. A gente contou muito aqui sobre lendas que existem no Brasil, né, e tal, do folclore brasileiro, Curupira, Caipora, Saci-Pererê, Matinha Pereira, Pereira, exatamente. vários, né? Será que essas pegadas que terminam do nada, a pessoa às vezes está seguindo uma pegada, de repente termina, será que não seria obras desses lendas do folclore brasileiro? Pode, né? E tem pessoas que Pensando acreditam, mais né? ao longe ainda. Pensando que talvez. Será que não seria isso? Pode, né? Pode. Porque tem pessoas que acreditam, né? De repente, essas entidades, vamos falar assim, estão ali para proteger, né? Isso é uma floresta ali. É uma floresta. Mata. Ele tem os protetores das florestas ali, que a gente fez aqui vários vídeos já, né? Que, assim, fazem parte do folclore brasileiro. Será que não seria alguma coisa assim desse tipo? Tipo, tentar confundir a pessoa, alguma coisa assim. Pode, né? Vai saber, né? Isso não é uma coisa antiga. Não vai pensar que isso é uma coisa de uma pessoa velha, antiga lá, de acreditar nessas coisas. Eu, há pouco tempo atrás, coisa de uns 6 meses atrás, eu conheci um rapaz bem novinho, deve ter uns 22, 23 anos. E aonde ele mora no interior, mas bem no interior, aí numa fazenda, né? E o que ele falou para mim, que ele estava preocupado. Ele estava preocupado porque ele passou numa área onde ele mora, que tem uma árvore chamada bugreiro. Já ouviu falar no bugreiro, Sander? Bugreiro. E ele estava preocupado. E sabe por que ele estava preocupado, Sander? Ele falou para mim que ele passou o bugreiro e esqueceu de pedir licença para passar pelo bugreiro. E diz que quando você não pede licença para passar por um bugreiro, coisas más acontecem com o teu corpo, né? Eu achei aquilo fascinante, né, cara? Uma pessoa tão jovem, eu já tinha ouvido falar sobre essa superstição em relação ao bugreiro, mas por pessoas bem antigas, né? E uma pessoa tão jovem com essa preocupação, eu diria até um certo respeito ali, né? A árvore bugreiro por ter passado por ela sem pedir licença, né? Eu achei aquilo fantástico, né? Fora do comum, né, cara? Uma pessoa tão jovem pensando dessa forma e pelo respeito, né, à própria natureza, né? Essa bugreira é que dá coceira. Coceira, exatamente. Alergia, exatamente, na pessoa, né? Tem uma árvore também, eu até achei que era essa, acabei confundindo ali. Tem uma árvore, não sei qual que é a região do Brasil, mas já ouvi falar. Tem uma árvore que se você ficar muito tempo embaixo dela, começa a cair certo, tipo um pólen, alguma coisa ali, tá. e acaba tendo um efeito alucinógeno. A pessoa tem alucinação, né? Pessoa. Uhum. Eu esqueci o nome da árvore, eu sabia o nome da árvore. Não sei o nome da árvore, vou ter que procurar depois para trazer aí. Mas tem essa história, não sei se é lenda ou não, mas cairia ali um pó, tipo um pólen na pessoa, e aí ela teria assim, um efeito, como eu falei para vocês aqui agora, alucinógeno na pessoa que fica embaixo. A pessoa ficaria desorientada realmente por algum tempo. Mistérios. Mistérios da natureza, né? Mistérios da natureza que acontecem aí no Brasil. Exato, né? Sons inexplicáveis à noite. Relatos comuns. Assobios longos e graves. Batidas metálicas. Isso que eu comentei com você. Exato, né? Batidas metálicas vindas das pedras, das rochas. Gritos distantes que não parecem humanos e nem de animais. O detalhe macabro. Os sons costumam responder quando alguém imita ou chama. Por isso os antigos dizem: nunca responda à voz da serra. Imagina isso, né, cara? Isso aí é interessante, hein? Cara, eu fiquei Você pensando. Tá lá, alguém gritar lá: "Ô Ari!" Imagine, tô aqui!
Sai azar, né? É, rapaz, Como a gente fala aqui em Ponta Grossa, Paraná, sai azar, né, sai cara? azar. Então é muita história, muito misticismo, muito mistério. Realmente acontece aí na Serra da Mas é um Canastra. local, tem alguns locais que eu tinha vontade de conhecer. Serra da Canastra é um, Serra do Roncador também é outro local que eu tinha vontade muito de conhecer, né? É muito interessante mesmo. Então, coisas estranhas acontecem a todo momento lá na Serra da Canastra. Exato, né? Luzes estranhas e aparições no céu. Talvez o mistério mais famoso da Serra da Canastra seja esse. Bolas de luz azuladas ou alaranjadas. Luzes que se movem em silêncio absoluto. Objetos que descem nos chapadões e somem de repente. Os pontos mais relatados, né? Chapadão da Canastra, a região da Casca d'Anta, estradas de terra isoladas. Alguns moradores falam em portais energéticos, bases subterrâneas, antigas rotas não humanas. Que Rotas existem. não humanas. O que seria uma rota não humana? Rota não humana. OVNIs, OVNIs. Imagina isso, né? rotas e discos voadores. É que tem, hoje você consegue saber rotas de satélite. Se você baixar no teu próprio celular, no aplicativo chamado Stellarium, não estou fazendo propaganda do aplicativo, tá? Mas ele é um excelente aplicativo. Você consegue saber as rotas bem certinho de cada satélite, tá? E se aquilo que você está vendo não estiver aparecendo no Stellarium, é algo que não é aqui da Terra. E isso, acredite se quiser, várias vezes acontece de aparecer luzes no céu e o estelário não está, como diz, captando aquele sinal ali, né? Exatamente. Na história da Serra do Roncador, que a gente contou aqui já há algum tempo atrás, existia uma lagoa lá próximo. E nessa lagoa foi visto, né, segundo relatos, de luzes saindo de dentro d'água e indo para o céu. Imagina só. Então é muito interessante mesmo. E lá, na Serra da Canastra, muitas luzes de cor azulada, alaranjadas, aparecem a todo momento. Talvez esse seria o maior mistério, a maior história que existe lá dentro da Serra da Canastra. Até porque na Serra tem como diz, o céu lá é mais estrelado que o normal, né? Aliás, é um dos poucos locais que você consegue ver constelações lá. Seria lá na Serra da Canastra, né? Aqui na cidade você não consegue ver bem devido à grande poluição visual que tem, né? Devido ao excesso de luzes. Mas em locais que são que tem pouca incidência da luz, você consegue ver perfeitamente o céu estrelado e consegue ver luzes que você não consegue ver normalmente num local cheio de luz, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre o possível lobisomem que existe lá dentro da Serra da Canastra. Exato, né? Que teria sido visto por algumas pessoas à noite lá. A gente não sabe. Também tem aqui rituais, ossadas e símbolos. Há relatos, principalmente de guias e fazendeiros, de velas apagadas encontradas em círculo, ossos de animais dispostos de forma ritualística, símbolos riscados em pedras afastadas. Não sabemos. Não sabe. Nem sempre se sabe se são práticas espirituais antigas, rituais modernos ou algo pior. Não sabemos, né? Estranho, né? Estranho mesmo, né? Eu acho que por ser um local antigo deve ter alguma... Não sei se tem tribos lá ou pessoas antigas que fazem alguns outros tipos de religião, alguns tipos de rituais, né? Mas tem algumas coisas lá que são encontradas que não tem uma explicação, né? As pessoas mesmo não sabem quem fez ou como que faz aquilo lá, né? Exatamente. Tem também relatos de aparições e gente que não está ali. Como seria isso? Pessoas vistas à distância que somem ao se aproximar. Ô, louco. Ou Imagina seja, só. você está lá andando, você enxerga tal pessoa. Digamos que você esteja quase se perdendo ali.
vai chegar na pessoa, enxerga a pessoa ao Pedir uma longe, informação. vai pedir uma informação. Ó, queria saber com que eu volto aqui e tal. Você chega, vai chegando próximo da pessoa e a pessoa some do nada. Seriam Imagina só, cara. espíritos. Minha opinião, seriam espíritos. Que estão ali, morreram próximo, alguma coisa assim, mas continuam naquele local. Exato, né? Vai saber, né? Pode ser, né? Figuras paradas no alto dos morros. Figuras paradas olhando para você. Cuidando de você. Vai saber, né? Sensação clara de estar sendo observado naquele local. Ô, louco. Você está fazendo uma trilha, claro, sozinho você não vai fazer, né? Mas está com algumas pessoas, de repente você sente aquela sensação de estar sendo observado. Vai olhar para um lado, para o outro, não vê nada. Fica aquela sensação. Aquela sensação estranha, né? É interessante. Alguns relatam mudança brusca de temperatura, por ser algo assim, uma serra, muita mata. Isso aí já pode ser assim mais a parte geográfica, realmente, ali, né? Enjoo e dor de cabeça no local. Silêncio absoluto da natureza. Nem inseto faz barulho. Seria um dos lugares assim Imagina, onde cara. seria um dos lugares assim onde o silêncio realmente ali é muito descrito na Serra da Canastra. E o silêncio, como a gente falou, teria essa área da zona do silêncio, que seria algo perturbador. Realmente. Seria lenda? Seria real? Não sabemos, né? Silêncio absoluto da natureza. Muito estranho mesmo. Diz que é um dos lugares assim onde o silêncio realmente mexe com a imaginação, a cabeça das pessoas. Tipo assim, né? Você conhece algum lugar silencioso? Lá é 10 vezes mais silencioso, mais ou menos assim. É um silêncio que perturba, né? É um silêncio que As perturba. pessoas. Mortes estranhas e histórias abafadas. Embora a maioria das mortes tenha explicação natural, quedas, afogamentos, há histórias mal documentadas de corpos encontrados longe de trilhas, pessoas sem sinais claros de acidente, simplesmente morreram, Nossa, casos pouco divulgados oficialmente. Moradores antigos dizem que nem tudo ali vira notícia. então é escolhido a notícia, o acontecimento para ir para a mídia, né? Interessante mesmo, né? Energia pesada da serra. Muitos visitantes relatam sensação de opressão, vontade súbita de ir embora. Você está lá, querendo fazer a trilha, conhecendo o lugar, de repente, não, eu vou embora daqui. Não Imagina. aguento ficar nesse local, vou embora daqui. Sonhos estranhos após visitar a região, ô louco. Sonhos estranhos, olha, ouçam bem essa. Sonhos estranhos após visitar a região. Que sonhos estranhos seriam? O que viria à mente, à cabeça das pessoas? Estranho. Estranho, né? Místicos acreditam que a canastra guarda algo muito antigo. Foi um território sagrado indígena e funciona como ponto de cruzamento energético. Ponto de cruzamento energético, Por olha só. isso que causa tudo isso as pessoas que realmente vão tentar fazer trilha lá. Mas é um lugar realmente maravilhoso, muito bonito, né? Muito bacana assim tal, mas esconde todo esse mistério em volta dela. E se você um dia for passear na Serra da Canastra, não vá sozinho, né? Leve mais pessoas com você e dê preferência a guias locais ali que conhecem o local como a palma da mão e mesmo assim ainda tem algumas surpresas, né, Sander? Exatamente. Mas essa frase aqui me deixou curioso.
sonhos estranhos após visitar a região. Seria algo sobrenatural que estaria indo embora com você? Ô, louco. Pode, né? Não sabemos, né? O que diz os moradores mais velhos ali da região? Algumas frases repetidas. Tem lugar que não se pisa. A serra escolhe quem pode ficar. Depois do pôr do sol, não é o mesmo lugar, ô louco. Muda tudo. Essa frase aqui, olha aqui, ó. O que os moradores mais velhos dizem, que moram ali na região. Depois do pôr do sol, a Serra da Canastra não é o mesmo lugar. Ô, louco, Interessante. Isso dá mais vontade das pessoas conhecerem o lugar. Eu tenho vontade de ir lá. De pertinho pra saber tudo isso, né? Imagina você na zona do silêncio, que supostamente existiria ali. Se Imagina gritar, só. chamar, não conseguir falar. O Nem som. ouvir nem o som de insetos. Diz que o som é abafado. Sabe o que é você colocar o som? É você querer gritar pra alguém. É como você gritasse dentro de uma garrafa fechada. Mais ou menos isso, né? O som vai bater em algumas paredes e não vai se propagar ali no ar e chegar a alguma outra pessoa. Dizem que é mais ou menos assim que acontece nessa zona do silêncio lá, né? Exatamente. Imagina que os patrulheiros que fazem vistorias, cuidam no local ali realmente, porque é um parque, então, ou seja, tem patrulheiros ali e tal. O que eles não viram já, hein? É. Muita coisa estranha mesmo. E realmente ali, como foi falado aqui, ó, depois do pôr do sol, a Serra da Canastra não é o mesmo lugar. Imagina a noite ali. Cuidar da região. Teria coragem, Sandro? Não sei não. Essa outra frase também me deixou ali curioso. Sonhos, pessoas depois que visitam ali têm sonhos estranhos após visitar a região. Ali seria, então, espíritos, alguma coisa sobrenatural que acompanharia as pessoas embora. Eu acredito nessa parte. Talvez, né? Talvez. Não sabemos, né? E a ciência versus mistério. A ciência explica muita coisa. Isolamento extremo no local. É um local extremamente isolado, por isso que as pessoas têm essas sensações, têm esses devaneios, podemos dizer assim, esses pensamentos, alguma coisa assim, sensações, né? Efeito psicológico do silêncio, ou seja, o silêncio existe realmente até mesmo para a ciência. Exato, né? E esse efeito psicológico do silêncio. Tudo quieto. Tudo sem barulho algum, sem nada. Você andar por aquele lugar e continuar sem ouvir nada, sem escutar nada. Aquilo vai mexer com a tua cabeça. Com certeza, né? Ilusões causadas por neblina e a luz. Também. Mas nem todos os relatos se encaixam perfeitamente. É muito interessante mesmo, sim. Essa neblina que o Sander fala, diz que ela é uma neblina que não é uma neblina comum. Para quem viaja, já pegou rodovia com neblina, igual eu já peguei, como diz, você sabe como que funciona ali, né? Mas essa neblina diz que é uma neblina densa, né, que acontece lá. E é uma neblina que acontece do nada. Você está andando e de repente aquela neblina sobe. E não é bom que você continue, é bom você voltar para onde você estava, porque é uma neblina muito densa que pode até prejudicar até a tua visão. Então, tem que tomar cuidado quando isso acontecer lá, né, Sander? Exatamente. Tem aqui, ó, um relato de um trilheiro que perdeu o tempo ali na Serra da Canastra. Vai contar agora para você aqui, ó. É o caso do trilheiro que perdeu o tempo na Canastra. Esse relato é conhecido entre guias e moradores da região de São Roque de Minas. Não é lenda antiga. Aconteceu com um trilheiro experiente, acostumado a parques nacionais. O cenário é a região do Chapadão da Canastra. Dia claro, sem previsão de chuva. Ele conhecia a trilha e estava sozinho.
Primeiro erro, segundo os moradores, ir sozinho, né? O desaparecimento por volta do início da tarde, ele saiu para uma trilha curta, 3 a 4 horas no máximo. Curta, 3 a 4 horas. 3 a 4 horas, uma trilha Puxa curta, vida, hein? cara? Avisou onde iria. Levava água, GPS e bússola. Nunca voltou no horário combinado. As buscas começaram ainda no mesmo dia. O reaparecimento, ele reapareceu quase 2 dias depois, a cerca de 15 quilômetros do ponto inicial, de onde ele saiu, em um local onde não havia trilha direta. O mais estranho, não estava ferido, não estava desidratado, não parecia ter passado 2 dias no mato. Nossa, imagina só. O relato dele. Quando. Aí vem a parte macabra. Quando perguntaram o que aconteceu, ele contou. Disse que a trilha mudou do nada. O caminho parecia se dobrar. Caminhava e voltava ao mesmo lugar. Em certo momento, o silêncio ficou total. Sem ventos, sem inseto e sem pássaros. Imagina só, né? A parte mais perturbadora, eu vi luzes fracas entre as pedras, mas não senti medo. Senti vontade de seguir. Ele afirma que não dormiu, não sentiu fome. Para ele, passaram poucas horas, não os 2 dias. O tempo que não bate. Quando mostraram data, hora, relatos das buscas que fizeram por ele, ele entrou em choque emocional. Teve crise de ansiedade. Depois, nunca mais voltou à Serra da Canastra. Imagina. Caramba, né? O que os guias dizem, né? Guias antigos associam esse tipo de caso a dobras da serra, lugares que não são pra gente, pontos onde o tempo não corre igual. Frase comum entre eles: a serra não mata, ela devolve, mas diferente. Imagina só isso, cara. Explicações possíveis ou não, a ciência diz desorientação espacial, dissociação psicológica, efeito de isolamento extremo, né? Mas não explica bem a distância percorrida, o estado físico, a percepção alterada do tempo. Por isso, por que é considerado tudo isso aí macabro? Porque esse tipo de relato se repete com pequenas variações. Pessoas que perdem as horas do nada. Pessoas que seguem algo que não sabem explicar. Pessoas que voltam, mas nunca mais são as mesmas. Estranho, né, cara? Muito estranho mesmo, cara. Serra da Canastra, cheia de mistério, né, Sander? Serra da Canastra cheia de mistério. E tem mais um mistério aqui pra você. Sei que você gosta dessa história. A história de um lobisomem na Serra da Canastra. Diz que existe, muitos até confundem não, né? Mas diz que existe um lobisomem lá na Serra da Canastra, né? Pessoas que andam por ali, as trilhas, toda a estrada que passa no meio e tal, tudo é rua de terra ali, né? E nessas ruas de terra diz que foi avistado uma criatura semelhante a um lobo, meio homem, meio lobo, bípede, que em noites de lua cheia aparecia ali no meio das estradas, assustando e correndo atrás de pessoas. Mas olha só, né? Muito interessante. E foi relatado por várias pessoas que viram essa criatura, foi relatado a mesma fisionomia da criatura, mesmo relato
das pessoas falando como seria, e uma se encaixa junto com a outra. Ou seja, seria um possível lobisomem que existe naquela região ali da Serra da Canastra. É muito estranho que tem pessoas que vê esse animal, né? Ora andando em pé, ora andando de quatro, né? Exatamente. Eu não duvido que não seja. Eu acho que realmente seja. Eu acredito em lobisomem. Ali não. E assim, num lugar tão vasto, tão grande como é a Serra da Canastra, coisas misteriosas, sobrenaturais, luzes, o tempo se passando ali Exato, né? nas pessoas. Você acha que não vai acontecer uma história também de lobisomem? É claro que acontece. Uma criatura dessa não estaria ali também no meio? Ah, tem sim. Existem algumas pessoas falam que lá tem o lobo o famoso lobo-guará, né? E algumas pessoas dizem que o que as pessoas estão vendo na verdade é o lobo-guará. Mas um detalhe, algumas pessoas veem esse animal parecido com o lobo-guará, só que esse animal ele fica em pé. Aí já muda, né? Aí já muda Aí tudo. já muda que o lobo-guará ele é um animal muito tímido, né? Não anda com outros animais, nem com os animais da própria espécie, e ele anda de quatro, né? Ele utiliza as quatro patas para andar. E esse animal já foi visto andando em pé. E um outro detalhe, né? Pessoas afirmam que algumas pessoas já viram andando de carros ali a 60, 70 por hora, e um animal correndo pro lado de fora do carro sem aparentar sem aparentar cansaço, né? Muitos dizem que é o chamado lobisomem lá da Serra da Canastra, né? Eu nunca esqueço o relato que o Ari comentou que um amigo dele, conhecido teu, né, Ari, fez sobre o lobisomem quando ele estava passando aqui próximo ao cemitério O da moto. São João da Moto, Da exatamente. moto, né? Conta de volta para eles aí. Da moto, né? Que o rapaz, ele saiu da casa, se eu não me engano, ele ia trabalhar à noite, né? E na época ele tinha uma moto, né? E aqui é onde a gente tem o estúdio aqui, né? Ele tem um cemitério aqui embaixo aqui. E ele passava toda noite em frente ao cemitério e ia para o trabalho. Uma noite ele passando com a moto devagar, porque à noite não tinha muito trânsito ali, acho que devia estar o quê? Uns 30, 40 por hora. E ele percebeu que algo pulou o muro do cemitério. Talvez na cabeça dele tenha sido um cachorro que pulou. Tem uma lombada ali também. Na época não tinha lombada. lombada. Na época não tinha lombada, mas ele estava devagar, né, com a moto, né? E ele passou. Passou e ele percebeu que alguma coisa fez com que ele olhasse pelo retrovisor da moto. Ele viu aquele bicho vindo atrás, né? Meio que correndo de quatro, e de repente ele levantou e correndo só nas patas traseiras, aquilo lá, cara. Ele não acreditou muito, pessoa, sei lá, deve ser alguma pessoa, né? Mas quando chegou perto, ele viu que era um ser estranho que ele nunca viu na vida, né? E que levou a mão ou a pata nas costas dele e deu um tapa nas costas dele que chegou a rasgar a jaqueta dele, né? E ele acelerou a moto e nos diz de perna para quem tem, né? Mas essa é uma história que ele conta para todo mundo, cara, que é o lobisomem. Ele falou, eu não sei se é o lobisomem, mas que era uma coisa muito estranha, era. Eu prefiro dizer que era um lobisomem que se aproxima mais até que falam em filme, que as pessoas comentam, né? Mas ele foi, como diz, uma noite ali bem assustadora, né, Sander? É bem assim, mas eu nunca esqueço essa história que você contou aqui, porque é bem interessante. Por quê? Porque é próximo, à frente do cemitério. Exatamente, né? E também era noite, ele estava a uma velocidade reduzida com a sua moto, e aí acabou atingindo ele. Então é muito interessante mesmo, né, cara? Que o cemitério aqui ele tem algumas histórias bem cabulosas aqui nesse cemitério aqui, né? Por isso que eu falo assim, né? Eu particularmente, né? Eu quando entro num cemitério eu faço sinal da cruz, e quando saio eu faço sinal da cruz e limpo os pés. Eu sou aquelas pessoas. Minha mãe me ensinou isso, né? Meu pai me ensinou isso. Eu levo comigo isso para sempre. Por via das dúvidas, não custa fazer, né, Sandra? Exatamente. Não custa, né? Não custa, porque é sempre bom, né? Você estar num lugar, pedir permissão para entrar. É o respeito, né? É o respeito, É o né? respeito sempre acima de tudo, né? Exato, né? Muito interessante mesmo. Vamos para os comentários? Exatamente. Temos comentários. Só que antes do Sander entrar nos comentários,
Novamente, curta, comenta, compartilha para você mostrar para a plataforma que o vídeo tem relevância e a plataforma mostra para mais pessoas, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de ripar o nosso vídeo. Clica lá no botão ripar, sem custo financeiro. Sem custo financeiro, você pode ripar até 3 vezes na semana. Exato. Então, ripa lá o nosso vídeo para que chegue a mais e mais pessoas. Você ripando o vídeo, você faz com que o vídeo ganhe pontos. E esses pontos vai só subindo ele ali no YouTube. E outras pessoas serão alcançadas também. Tá ok? Exato. E os novos inscritos, cara, nossa, imagina só, Sander, essa semana, mesmo um pouquinho mais de uma semana, mais de 50 pessoas se inscreveram no canal. Bacana. Bom dia, obrigado pela confiança, né? Entrem, sentem e podem maratonar o canal, tá bom? Vamos para os comentários do nosso último vídeo, que foi domingo passado, sobre os bastidores do filme O Mágico de Oz. Coisas estranhas, coisas realmente assim repugnantes, que na minha opinião os atores passavam por ali. Eu acho que não precisaria os atores passar por aquilo, né? Mas pra... 1938, 1939. Isso, É interessante. o Mágico de Oz. Mauro J2X comentou: se formos procurar, os filmes de Hollywood têm muita podridão Exato. por trás das câmeras. É, exatamente. Também penso da mesma forma, né? São filmes famosos, porém, né, a forma, às vezes, que é levado ao sucesso aquilo ali não é uma forma muito legal, não. Ou ele também comentou o Pesadelo de Oz. Pesadelo de Mágico, Oz. o Pesadelo de Oz. Perfeito, Mauro, perfeito, isso mesmo. Abraço, Mauro J2X. Mauro sempre com a gente, acho que desde o comecinho do programa lá, sempre com a gente. Abração, Mauro, obrigadão mesmo, tá bom? O Edson Barbosa de Holanda. Grande Edson Barbosa. 2356. Vocês esqueceram de ler o meu comentário, meus amigos. Será? No vídeo sobre a Caverna do Dragão. Não foi lido? Eles que venham. Por aqui não passam. Vou esperar terminar de ler esses comentários. Eu vou abrir lá o... Ô, Sander. Eu vou abrir lá o... Ô, Sander. Vamos fazer cara feia. Ô, Sander. Não leu o comentário? Eu vou abrir lá o vídeo da Caverna do Dragão para ler o comentário do Edson. Tá bom, obrigado, Barbosa. Edson. Tá, obrigado. O Edson sempre com a gente também. Obrigado, tá, pelo apoio, tá? Aí que se dá pro canal. Exatamente. A Suzana 8424, nesse mesmo filme, um dos atores pisou e quebrou a patinha do Totó, que era o cachorro da Dorothy. Verdade. Né? Sabia quanto esse cachorro ganhou por semana? Acho que fazer o filme? eu sei que ele ganhava bem esse cachorro. $125. Não era o que não era o ator que ganhava mais? Não. Não era, Os né? atores que ganham mais eram o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Eles ganhavam até 3 mil por semana. 3 mil dólares por semana. A Dorothy, que fazia o papel da menina, ganhava cerca de 600 dólares por semana. Ah, é verdade, verdade. E até o cachorrinho, que era o Totó, que era um dos personagens ali do filme, né? O cachorrinho da menina, ganhava 125 dólares por semana. Ou seja, o dinheiro ia para os donos do pet, né? Do Totó. Não são donos, é tutores, né? Hoje é tutor. Né? Tá certo, né? E tem a cena do cavalo que pintaram ele de gelatina vermelha. Meu pai do céu. Que tiveram que gravar rapidamente, porque a gelatina começou a derreter. E o cavalo ficava se lambendo. Parabéns pelo programa. Exatamente, esse aí tinha o cavalo também, né? Exato, E pintaram ele com pó de gelatina. Pra ele deixar daquela cor que queriam, né? E aí ele começava a se lamber, ele ia... Acho que era um sabor agradável ali, né? Que ele lambia, e aí acabou, pra não se lamber todo ali, tiveram que gravar rapidamente a cena pra aqui. Parabéns pelo programa. Abraço. Obrigado, beijo pra abraço. você, Suzana. Tchau, tchau. Obrigado. 8424. Todo domingo ela está ligada ali no nosso vídeo. O Edson Barbosa de Holanda também comentou ali. Edson? Já sabia dessas histórias sinistras de O Mágico de Oz, de 1939. E creio que teriam muito mais fatos reais e não divulgados, com certeza. Naquele tempo, os abusos não eram nem cogitados em denunciar. Tinham muito interesse escusos na jogada. Parabéns pelo belíssimo trabalho realizado no canal, muito legal mesmo. E muito obrigado por sempre citar os meus comentários e observações. É isso. Eles que venham por aqui não passam. Eu só queria saber como que ele
criou esse bordão dele aí, né? Eles que venham, por aqui não passam. Um abraço, Edson Barbosa de Holanda. Daqui a pouquinho eu vou ler o comentário teu aí lá no Caverna do Dragão, hein? Obrigado, Edson. Beleza? Esse que ele comentou aqui é interessante. Por quê? 1938, 1939. Como eram as gravações? Quanta Bem coisa, precárias, né? Quanta Diferente, coisa aconteceu né? por lá. Então, realmente... E também é o medo dos atores. De falar alguma coisa, de ir pra mídia falar alguma coisa. Com certeza, nunca mais... Se reclamasse de um diretor, alguma coisa, nunca mais ia conseguir um trabalho em Hollywood. Não, com certeza não, né? E ali, nessa época, foi feito vários filmes, né? Teve lá o Alice no País das Maravilhas, teve ali também o Vento Levou, ou seja, várias produções ali eram criadas também praticamente ao mesmo tempo ali, né? Então, se um deles ali falasse alguma coisa nessa época, com certeza ficaria depois difícil para arranjar trabalho. Com certeza. E isso que eu comentei aqui é o que a atriz que fez a Bruxa Má do Oeste do filme falou na mídia uma vez. Ela falou que ela tinha passado por esses problemas, né, e tal, durante as gravações do filme, e se ela relatasse alguma coisa, com certeza ela não demoraria a ganhar um outro trabalho em Hollywood. Isso que ela comentou uma vez na mídia, né? A Raquel Barsotti. Boa noite. O chat ao vivo não aparece. Exatamente. E não apareceu mesmo no ano passado, hein? Mas a gente está aqui, né, lendo o seu comentário aí. Abraço para você, Raquel Barsotti, que é de São Paulo, e sempre está divulgando o nosso trabalho. Grande abraço para você. O chat ao vivo não é a gente que coloca, né? Isso aí é liberado pelo YouTube. A única coisa que você faz é a configuração ali vamos falar assim, no YouTube Studio, né? E o chat é o próprio autorização é do próprio YouTube, né? Alguma coisa, não sei se eu não ativei a autorização ou não passou a autorização, alguma coisa aconteceu que o chat não isso já aconteceu uma vez, né, Sander? Já aconteceu uma vez e aconteceu de novo, né? Ainda não sei o que houve. Vou abrir aqui do Caverna do Dragão. Exato, né? Para ler o comentário do nosso amigo lá, o Edson Barbosa de Holanda. Acho que ele é de São Paulo também. Antes do Sander, enquanto o Sander está procurando ali, eu só queria falar para você ali dar uma passeadinha no nosso clube de membros e dar uma olhada nos vídeos ali que tem, tá? São alguns vídeos ali que tá privado somente para membros ali, para você ter acesso. É menos que um café na padaria lá, tá? Dá uma olhadinha lá, tá ok? Conseguiu achar isso, Sander? Achei. Aham, tá. A caverna, o Edson Barbosa de Holanda no vídeo da Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão era um dos desenhos mais legais da programação da rede Esgoto. Ficava vidrado na TV. Hoje em dia, as crianças têm outras formas de se divertir, com suas brincadeiras vazias e às vezes inúteis. Parabéns pelo tema A Dupla do Terror no YouTube. Observação. Meu filho de 22 anos se chama Eric, por causa do desenho. Olha só, cara. O Eric, né? Eles que venham, por aqui não passam. Então ele gostava bem do Caverna do Dragão, igual a gente gosta também, né? Exatamente. E essa semana morreu, né, o dublador daqui do Brasil, dos dubladores brasileiros que dublava aí o líder lá da Caverna do Dragão, que era o... Não é o Eric, é o... Puxa! Era o arqueiro? É. O arqueiro? Como que é o nome do arqueiro? Esqueci o nome do arqueiro agora. Deixa eu procurar aqui. Pô, que pena, né? Fazer o que, né? Aí eu lembro que ele era o arqueiro lá da Caverna do Dragão, né? Tinha o arqueiro, a trapezista, o mágico, né? A menina que ficava invisível. Como que é o nome do dublador? Faleceu, né? O Ricardo. Que pena. Ricardo, deixa eu procurar o nome dele completo aqui. Ricardo Schnetzer. Acabou falecendo aí essa semana, né? Que é dublador de vários personagens, realmente. Aí. Sempre que a gente pode, a gente está lendo aí os comentários dessa... Passou, né? Mas foi o Sander leu novamente o comentário, né, Sander? Acabou falecendo aí nessa semana aí.
Semana passada, essa semana agora que se passou, né, acabou falecendo o Ricardo Schnetzer. É um dos maiores dubladores que o Brasil teve, mas faleceu novo, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Ele dublava o Nicolas Cage, dublava aí esse desenho da Caverna do Dragão. Acabei esquecendo o nome do arqueiro, do líder. Não é Eric. O Prestor tinha Sheila... Hank. O nome do personagem era Hank, né? Dublava até aqueles Carlos Daniel Bracho lá da novela Usurpadora, ou seja, vários personagens acabou dublava aí o Ricardo Schnetzer e acabou falecendo essa semana agora. Infelizmente. Né? Tem mais comentários, Sander? Não, fechou, né, os comentários aí. Todos os comentários que vocês fizerem hoje, nós vamos ler na próxima semana aqui junto com você, tá ok? Exato, né? Marca aí nos comentários, escreve nos comentários se você sabia tudo isso aí da Serra da Canastra, né, Sander? Serra da Canastra. Bem interessante mesmo. Coisas misteriosas, coisas estranhas. Mistérios até de um lobisomem lá, né? Lobisomem apareceu na região. Interessante. Você teria coragem de ir lá? Fazer uma trilha? Eu acho que eu iria, com certeza. Com mais pessoas. De dia, não à noite. E com mais pessoas. Com mais pessoas. Encher um ônibus. Daí vamos... Vamos encher um ônibus de turistas, né? Isso aí. E vamos tudo pra lá, né? Daí, do ladinho do outro ali e tal. Daí vamos lá. Pegado na mão. Aí pega na mão de cada um ali. Amarrado por corda. Exatamente. Obrigado por ficar com a gente até agora, tá? Esse foi nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre os mistérios da Serra da Canastra, né? Esse local diferente, oculto e muito, muito, muito cheio de mistério nesse local, né, Sander? Mistério da meia-noite. Mistérios da meia-noite que vão ao longe. Zé Ramalho. Zé Ramalho, grande Zé Ramalho. Né? Grande abraço para todos vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal Conectados SA. Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de ripar o nosso vídeo para que o nosso vídeo alcance mais e mais pessoas. Você consegue ripar aí durante a semana 3 vezes sem custo financeiro. Faz isso lá, tá ok? Grande abraço, até domingo que vem. Tchau, tchau. Beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Mistérios da meia-noite. É isso aí. Até mais.